Estamos na página 60, tá? Da unidade 2 de relatório do projeto de pesquisa, que é a apresentação da pesquisa, que é o TCC. Vamos aí, página 60. Documento em ciência é todo objeto, como livro, jornal, estátua, escultura, edifício, ferramenta, túmulo, monumento, foto, filme, vídeo, disco, CD, dentre outras, que se torna suporte material de informação. Questionários são usados nas pesquisas de campo quantitativas de quantidade. Construir um questionário consiste em traduzir os objetivos geral e específico em questões específicas. As respostas e as questões é que irão proporcionar os dados requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o problema da pesquisa. Ou seja, é um conjunto de questões sistematicamente articuladas que destinam a levantar informações escritas por parte dos sujeitos pesquisados, com vistas a conhecer a opinião destes sobre assuntos em estudo. Trazemos a seguir 2 modelos de questionários para melhor ilustrar o que estamos discutindo. Você utiliza qual meio de comunicação para ficar informado sobre a sociedade atual, hein? Você pode marcar o xizinho: TV, revista, rádio, internet, jornal impresso. Não busca informações? Com que frequência você realiza essa leitura? 1 vez por dia, 3 vezes ao dia, 1 vez à semana, 2 vezes ao dia, em vários momentos do dia ou 1 vez no mês? Qual sua emissora de televisão preferida? Qual telejornal assiste com mais frequência? Qual o seu jornal preferido? Você prefere buscar informações em materiais impressos ou online? Quando um assunto lhe interessa, você busca outras fontes de informação ou apenas as fontes básicas do cotidiano? Página 61. Então, você pode fazer várias perguntas. Você fecha a torneira da pia ao se barbear ou escovar os dentes? Sim ou não? Você pode marcar com X. Você sabe de onde vem a água que você bebe? Sim ou não? Você pode marcar com X. O interacionismo simbólico adota como técnicas de pesquisa a observação participante, a entrevista e o método da história de vida. Observação participante ou ativa caracteriza-se por uma efetiva participação do observador na rotina da sua comunidade. O observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. Gil, 2007, página 103, justificando dessa forma o fato de ser uma observação participante. A observação, como técnica, pode apresentar-se de 2 maneiras diferentes, denominadas natural e artificial. Na primeira, que é a natural, o observador pertence à comunidade. Na segunda, o observador se integra naquela comunidade para realizar a pesquisa. Ele não faz parte daquela comunidade, ele se integra naquela comunidade. Página 62. Etnografia. Etnografia, como vimos, é a descrição de um determinado grupo ou cultura. Chizotti, 2011, página 66, nos traz a origem da etnografia ao relatar que as etnografias primitivas procuravam descrever a origem da cultura ocidental e os elos remotos que prendiam a uma cadeia de seres prístinos. As descobertas das Américas e o comércio com o Oriente foram consequências do conhecimento de como cada grupo vivia. O relato etnográfico é um dos produtos da observação participante, que consiste em relatos detalhados sobre o cotidiano das vidas dos sujeitos da pesquisa. A qualidade desse estudo dependerá da qualidade das notas de campo tomadas pelo pesquisador, que deverá participar das práticas, dos rituais, dos hábitos e concepções do grupo, sem tecer opiniões, mas sim aproximar-se dele para conhecer amplamente o espaço e os costumes do que está sendo pesquisado. Entrevista. A entrevista ela é uma técnica na qual o entrevistador vai formular algumas perguntas, objetivando obter dados para análise posterior. E é muito, gente, utilizada nas pesquisas que envolvem problemas humanos. Deve-se ter alguns cuidados na elaboração das questões para que o pesquisado entenda e ele responda a elas as perguntas adequadamente.
Como vantagem, podemos pensar no âmbito que a entrevista alcança, em que pode ser classificada e qualificada. Pode ser aplicada com pessoas não alfabetizadas e que oferece flexibilidade, pois o entrevistador estará presente no momento da pesquisa, podendo explicar e observar as expressões corporais daquele que vai responder à pesquisa. Como desvantagem, encontramos a necessidade de motivar o entrevistado para que ele não minta. Não vá mentir, hein? É pecado em suas respostas por estar de frente com o entrevistador, ou mesmo o fato de o entrevistador não estar preparado para conduzir a entrevista e compreender o seu resultado. As entrevistas podem ser classificadas como entrevista estruturada, que é uma entrevista fechada, entrevista não estruturada, que é uma entrevista aberta, e entrevista semi-estruturada, que é parcialmente aberta. História de vida é o relato de experiência de uma pessoa que pode ser oral ou até escrito. A história de vida é utilizada como método de pesquisa, que é uma entrevista aberta, documentos como diários, cartas, relatos autobiográficos daquela pessoa, documentos daquela pessoa, registros públicos e registros privados. Existem 3 possibilidades de se desenvolver a metodologia de história de vida. Primeiro, a história de vida abrange a qual toma a vida do sujeito na sua totalidade. Segundo, a história de vida tópica, a qual considera apenas um segmento da vida do sujeito. 3. A história de vida editada, na qual o papel do pesquisador é fornecer explicações sociológicas, comentários, questionamentos a respeito do material coletado. Página 63. Algumas características da pesquisa qualitativa de qualidade podem ser: a. Foco na interpretação em vez de na quantificação. Geralmente, o pesquisador qualitativo de qualidade está interessado na interpretação que os próprios participantes têm da situação sobre o estudo. B. ênfase na subjetividade em vez de na objetividade. Aceita-se que a busca de objetividade é um tanto quanto inadequada, já que o foco de interesse é justamente a perspectiva dos participantes. C. Flexibilidade no processo de conduzir a pesquisa. O pesquisador trabalha com situações complexas que não permitem a definição exata a priori dos caminhos que a pesquisa irá seguir. D. Orientação para o processo e não para o resultado. A ênfase está no entendimento. Tem que entender as perguntas e responder, e não no objetivo predeterminado, como na pesquisa quantitativa. E preocupação com o contexto, no sentido de que o comportamento das pessoas e a situação ligam-se intimamente na formação da experiência. Reconhecimento do impacto do processo de pesquisa sobre a situação de pesquisa. Admite-se que o pesquisador exerce influência sobre a situação de pesquisa e é por ela também influenciado. G. A fonte direta de dados na investigação qualitativa é o ambiente natural, constituído o investigador, o instrumento principal. H. A investigação qualitativa é descritiva. E os investigadores qualitativos de qualidade interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou pelos produtos. J. A indução é a forma pela qual os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados. K. Na abordagem qualitativa, o significado é de suma importância. Para cada uma dessas formas de organização de dados, podemos utilizar diferentes formas de apresentação. Os resultados encontrados podem ser descritos na forma de texto. Página 64. Formas de apresentação dos resultados. Texto. Vamos ver o texto. Essa forma de apresentação utilizada, que é o texto, geralmente para descrição de dados de pesquisas realizadas por meio de entrevistas, questionários, formulários, devendo constar detalhadamente a transcrição das respostas obtidas. Entretanto, recomenda-se mesmo para resultados apresentados de outras maneiras a utilização de um texto
explicativo para cada resultado encontrado. É a forma mais usual de se apresentarem resultados, pois deixa claro para o leitor aquilo que o autor pretende informar. Segue um exemplo. Essa pesquisa não possui caráter comparativo entre os profissionais, mostrando apenas as atuações do enfermeiro em diferentes áreas. Através da tabela, podemos observar o tempo de graduação discriminado por área pesquisada, em que o tempo de atuação dos enfermeiros em hospitais variou de 1 a 8 anos. Enfermeiros que atuam no Programa de Saúde da Família, PSF, de 2 a 6 anos. Enfermeiros que atuam no ambulatório de 3 a 26 anos, sendo que o ano de término da graduação variou de 1980 a 2005. Tabelas. A forma de apresentação de resultados em tabelas é, sem dúvida, uma das mais usuais em trabalhos científicos para apresentação de dados estatísticos. Esses dados da tabela podem ser analisados de diferentes maneiras e sua apresentação ilustra de maneira bem clara a intenção do autor. Como já dito, as tabelas devem ser procedidas por um texto explicativo e conter um enunciado e uma legenda para que o leitor, ao observá-las, compreenda com clareza quais dados estão sendo apresentados e o que significa cada uma das variáveis apresentadas. A utilização da tabela ou de um gráfico dependerá do objetivo que o pesquisador pretende alcançar. A tabela tem como facilidade a melhor visualização e o fato de os dados estarem mais completos. Normalmente, em trabalhos monográficos, os pesquisadores optam por tabelas. As tabelas devem ser utilizadas para apresentar dados, são um elemento gráfico que sintetiza informações. Devem ser usadas tabelas quando for importante apresentar valores precisos e não apenas tendências, e quando a quantidade de dados for muito grande, exigindo que sejam sumarizados. Relatório de projeto de pesquisa, apresentação, página 65. Para se construir uma tabela, é necessário estar atento a alguns pontos, hein? Primeiro, essa tabela ser clara o suficiente para que a pessoa, ao ler a tabela, não busque auxílio em textos. A apresentação da tabela deve ser simples e não conter informações desnecessárias. Pode ser a tabela apresentada abaixo de um texto para complementá-lo, simplificar a informação disposta, ou está nos anexos de um trabalho quando o texto for muito longo. Todas as casas devem ser preenchidas na tabela sem deixar lacunas. Se necessário, pode ser apresentada em 2 ou mais colunas, com informações de dados diferentes, porém correlacionados, igual essas tabelas aqui, ó. Unidade de Federação, Brasil, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, tabela de promoção, 64, de 1995 a 96, 64,5, 69,1 em Minas Gerais, Espírito Santo, 68,4, Rio de Janeiro, 73,3, São Paulo, 75,7. Taxa de repetência, taxa de evasão, taxa de distorção, idade e série. Isso aqui é uma tabela, ó. Deve ter na tabela um tamanho que não chame a atenção mais do que o necessário, pois a tabela serve para facilitar aí o entendimento de um texto e não para ocupar espaço. A necessita da tabela ter de um título, que por sua vez deve fazer parte de um sumário de tabelas. Os dados apresentados na tabela devem ser ordenados de maneira que se leiam em sentido horário. Finalmente, não se pode esquecer que uma tabela deve seguir uma coerência na sua apresentação, sem repetições. Dados com números repetitivos ou em quantidade pequena dispensam apresentação em tabela, apenas devem ser citados. Exemplo de 50 países entrevistados, todos concordaram que a escola é um espaço privilegiado no processo de ensino-aprendizagem. Página 66. Elementos essenciais na tabela. Toda tabela ela é apresentada de maneira que facilite a compreensão da sua leitura e deve conter alguns elementos como número, título, cabeçalho, coluna, que mostrem as casas existentes. As tabelas são compostas por elementos essenciais, representados por número, título, cabeçalho, colunas indicadoras e casas. Além desses elementos, podem ser acrescidos outros complementares, como fontes e notas. O número só deverá aparecer se houver mais de uma tabela.
sendo indicado após a palavra tabela e no sumário. Exemplo, tabela 1, aqui tá vendo? Esse número aqui, tabela 1. Se tiver mais de uma tabela, tabela 2, tabela 3. Título da tabela, sexo, feminino, masculino e total. Crianças, título da tabela, é igual, crianças de 5 a 7 anos que brincam de carrinho. Sexo, número e porcentagem. Feminino, 5, 10%. Masculino, 45%. 90%. Total, 50% do total aqui, de 5 a 7 anos, 100%. Tabela 3, título deve apresentar o conteúdo existente na tabela, aparecendo sempre após o número. Concepção de escola dos 50 países do Ceará. Tabela 2, número de cachorros maltratados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais em 2012. Cabeçalho. O cabeçalho ele indica o conteúdo de cada coluna da tabela. O cabeçalho é isso aqui, gente, eu acho. Ó. Tabela 1, concepção de escola de 50 países do Ceará. É o título. Tabela 2, número de cachorros maltratados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais em 2012. Página 67, tabela 2, ó. Título fica aqui em cima, tá vendo onde está meu dedo? O título, distribuição da população por faixa etária, microrregião de Santana de Parnaíba. Cabeçalho. Cabeçalho é esse pequenininho aqui, ó. O cabeçalho é bem fininho. Município, 18 a 19 anos de idade. População, percentual de 18 a 24 anos. Itapevi, 25.937 de pessoas de 18 a 19 anos. População, 183.268. Percentual, 14,15. Jandira, 14.883. População, 99.623. Percentual, 14,94%. Casas, de casas. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem o total aqui, de 18 a 19 anos, que é 154.055. População, 1.073.242. E porcentagem, 71,17. A fonte, sempre tem que ter a fonte, gente, aqui embaixo, ó, fonte, ó. IBGE 2001. Coluna indicadora, repartição vertical, enquanto as casas são as repartições horizontais. As casas. O título fica aqui em cima, o cabeçalho fica abaixo do título, bem fininho, a fonte fica embaixo e as casas são esses negocinhos aqui, ó. Aqui, ó, 14,15%, 14,94%, 14,41%. A casa são esses negocinhos, esses risquinhos aqui, ó. Cada porcentagem aqui, cada número são casas. Coluna indicadora, repartição vertical, enquanto as casas são as repartições horizontais. Como visto no exemplo anterior. Algumas observações importantes. Evite siglas que dificultam o entendimento, tá? Cabeçalho tem que ser centralizado. A palavra número pode ser abreviada com N, maiúscula, número. Números totalizantes em negrito. Todas as casas devem ser preenchidas. Elementos complementares da tabela. Alguns elementos podem ser acrescidos na tabela como fonte e notas. Fonte indica de onde os dados foram retirados e são colocados junto à tabela. A fonte indica a instituição responsável pelos dados. Notas e chamadas. Alguns dados sobre a tabela que devem ficar abaixo da fonte são esclarecimentos do conteúdo existente na tabela, que devem ter sua inicial grafada em letra maiúscula seguida de 2 pontos. Notas e chamadas. Alguns dados sobre a tabela que devem ficar abaixo da fonte são esclarecimentos do conteúdo existente na tabela, que devem ter sua inicial grafada em letra maiúscula seguida de 2 pontos. Tipos de tabela. Tabela de simples entrada. Resultado do teste de Cooper dos acadêmicos da UFS de Santa Catarina, realizado em 2005. Distância, tá vendo aqui? Aqui, ó, é o cabeçalho, ó. Distância, metros. Número de alunos, aqui, ó, é bem fininho. 1,85, que são as casas. As casinhas são aqui, onde ficam os números, ó. Total, 802. Tabela de dupla entrada, para apresentação de 2 atributos em que existem 2 ordens de classificação.
uma em forma de coluna indicadora vertical, outra horizontal. Exemplo, tabela 4, resultado de um programa de condicionamento em 2 tietagens dos acadêmicos do CDS do FS Santa Catarina, realizado em 2005. Olha para você ver. Aqui em cima tem uma casa que ela está partida aqui no meio. Aqui em cima está efeitos e qualidade física. Melhora, permaneceu, piora e total. Bom dia, amor! Qualidade física. E efeitos, tá vendo? Tá cortado aqui. O efeitos está aqui em cima, a qualidade física está aqui embaixo. Resistente aeróbica, velocidade, coordenação, impulsão, força. Melhora, resistência aeróbica, melhora 110. Efeitos, qualidade física, velocidade 95. Efeitos, qualidade física, coordenação 200. Efeitos, qualidade física, melhora, impulsão 166%. Efeitos, qualidade física, força, melhora 46%. Permaneceu aqui na resistência aeróbica, permaneceu 29, velocidade 60, coordenação 60, impulsão 67, força 66. Efeitos e qualidade, piora. Na resistência aeróbica, 4 piora, velocidade 25. Coordenação da piora foi 7. Na impulsão dos efeitos e qualidade física foram 17 que pioraram. Força, efeitos e qualidade física, 37 pioraram. Aí aqui vem o total, ó, 110 mais 29 com 4, 143. 95 com 60 mais 25, 180. Aqui por último vem o total. Quadros. Os quadros são definidos como arranjo predominante de palavras dispostas. Quadros. Os quadros são definidos como arranjo predominante de palavras dispostas em linhas e colunas, com ou sem indicação de dados numéricos. Diferenciam-se das tabelas por apresentarem um teor esquemático e descritivo, e não estatístico. A apresentação dos quadros é semelhante à das tabelas, exceto pela colocação dos traços verticais em suas laterais e na separação das casas. Quadro X. Principais bases de dados bibliográficos de interesse para a área de saúde pública disponíveis para acesso à biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP em 2002. Nome da base: LILACS. Instituição responsável abrangência. Período: a LILACS Bireme, Sistema Latino-Americano e do Caribe da Informação das Ciências e Saúde, divulga literatura convencional e não convencional em ciências da saúde, gerada na América Latina e no Caribe, década de 1980, que é o período em diante. REPIDISCA, Rede Pan-Americana de Informação e Documentação em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente, com sede no Peru. Divulga todo tipo de literatura na área do meio ambiente, engenharia sanitária, ecologia, etc. Instituição responsável abrangência. Vai falar sobre instituição. Período na década de 1970 em diante. Esse aqui é o quadro X. Ilustrações, figuras, ornogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos, fotografias, gráficos, mapas, plantas e outros constituem unidade autônoma, explicam ou complementam visualmente o texto. Portanto, devem ser inseridos o mais próximo possível do texto a que se referem. Sua indicação deverá aparecer na parte inferior, precedida da palavra designada figura, vírgula, desenho e etc., seguida de seu número de ordem de ocorrência em algarismos arábicos, do respectivo título e ou legenda e da fonte, se necessário. Página 70. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, os gráficos e os mapas devem ser tratados como figuras. Ah, é? Os mapas devem ser tratados como figuras e numerados sequencialmente com uma listagem no pré-texto. O título deve ser colocado na parte inferior da figura, aqui embaixo. Ó. Aqui está a figura: citoplasma, DNA genômico, membrana celular, ribossomo, parede celular, DNA plasmidial. Figura 32, estrutura bacteriana. Está aqui embaixo, ó. A figura, o nome da figura. Exemplo de fonte para figura. Fonte: Dryden e Voss, 1996.p.124. Figura, aqui embaixo dela, ó, pequenininho, 33. Salmonella
nossa, aqui é só monela Typhimurium. Figura é também denominação genérica atribuída aos gráficos, fotografias, gravuras, mapas, plantas, desenhos ou demais tipos ilustrativos, quando presentes na tese. Quando a figura for representada apenas por gráfico, a denominação poderá ser feita por essa palavra gráfico. Os gráficos apresentam dinamicamente os dados das tabelas, sendo mais eficientes na sinalização de tendências. Esses são os gráficos. Ó, sempre foi péssimo em gráfico, gente. Risco acumulado. Tá vendo os gráficos aqui, ó? Nunca fui boa em gráfico, tá? Eu tenho que estudar muito gráfico porque eu não sou boa em gráfico. Os gráficos são esse aqui, ó. Você tem que olhar. Aí tem um risquinho, evitáveis, outro risquinho não evitáveis. Figura 34, tempo, aqui embaixo que fica os nomezinhos. O gráfico aqui. Ao pensar na apresentação dos dados obtidos, não misture quadro, não misture tabela e não misture gráficos. Escolha uma forma de apresentação, assim você terá um trabalho mais limpo, um trabalho sem poluição do tipo de informação. Gráfico também é uma maneira de apresentação dos dados e pode facilitar a visualização ou a compreensão de informações mais complexas, mais complicadas. O gráfico pode ser apresentado em forma de coluna ou de barra, de linha ou segmento, e de setor circular ou até de pizza. O gráfico de barra pode ser horizontal, barras, ou vertical, colunas, sendo apresentado conforme exemplo a seguir, que é esse exemplo aqui, ó. Viu? Ó, tá vendo aqui, ó. Tantos por cento rejeitaram, aceitaram, rejeitaram, não responderam, rejeitaram ou não responderam. Aí 80%, aqui ó, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 10%, 20%. Aí, aqui Rio de Janeiro, Brasília, Florianópolis, Recife e São Paulo, figuras 35. Aí aqui, ó, o Rio de Janeiro, você vai vir por aqui, ó. Ele foi a 40%, quase 40%, gente. Aqui Rio de Janeiro foi 50%. Aqui veio... porque cada ponto aqui, ó, aceitaram é cinza, rejeitaram é vermelho, o que não tem cor não responderam, e o amarelo é rejeitaram, não responderam. Tem que colocar aqui do lado aqui, ó, tá vendo? Unidade 2, aqui, ó, aqui também, ó, pode ser assim também, ó, precisa ser só assim não, ó, pode ser assim, São Paulo. O cinza é aceitaram, o vermelho é rejeitaram, o que não tem cor é não responderam, o amarelo é rejeitaram, não responderam. São Paulo, Recife, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, 0%, 20%, 40%, 60%, 80%. Gráfico de linha em segmento é utilizado em pesquisa longitudinal, quando se pretende mostrar o crescimento ou não do fenômeno estudado. Pode ter linhas contínuas ou marcadores de dados, como ilustrado a seguir. Nossa, meu Deus, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. 87,0, 83,1, 78,6%, 79,9%, 75,4%, 71,2%, 65,6%, 59%, 53,6%, 53%, 54%, 13%, 16,9%, 21,4%, 20,1%, 24,6%, 28,8%, 34,4%, 41,0%, 46,4%, 47%, 46%. 1998, aqui tem um risquinho, tá vendo? Para diferenciar 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Aí o preto são as matrículas em escolas especializadas em classes especiais, o preto. E o vermelho são matrículas em escolas regulares, classes comuns. Sempre tem que ter a cor aqui, ó, diferente dos gráficos aqui. Ministério da Educação. Gráfico setor, evolução da política de inclusão nas classes comuns de ensino regular, que fica aqui embaixo, aqui, ó, bem pequenininho, que você está pretendendo
falar. Gráfico setor circular pizza. Sua base é um círculo, por isso muitos a conhecem como pizza, sendo utilizado para comparar a parte como um todo, ressaltando a participação de uma parte com a outra, proporção. Página 73, relatório do projeto de pesquisa apresentação. Continentes participantes da Copa do Mundo de 1970. Olha para você ver. É uma pizza, ó. Vermelho, cinza, bege e uma cor cinza mais forte. O africano 6%, o asiático 6%, africano bege, o asiático cinza, claro, o americano 31%, que é o vermelho, e esse aqui, ó, que é um cinza bem forte, europeu, que é 57%, então que é o maior. Argumentação e discussão dos resultados. A argumentação e a discussão requerem do pesquisador um nível de conhecimento e poder de convencimento. Para Gil 2007, na página 164, a argumentação deve apoiar-se em dados e também em provas, e não em considerações e opiniões pessoais, não. Todos os dados apresentados devem estar apoiados em teóricos e com argumentos claros e diretos, validando a pesquisa e os dados apresentados. Para que não haja dúvidas e deslizes, o pesquisador deve ser claro nas colocações e trazer opiniões contrárias à que ele está colocando. Assim, sua pesquisa ganhará mais força ao ser comparada, ao ser confrontada e ao ser argumentada. A clareza das ideias é um ponto muito importante, pois a ambiguidade desqualifica uma pesquisa. O vocabulário deve ser adequado. Bom dia, amor! Evitando repetições de palavra e duplo sentido. Não se esqueça de que você não estará presente para tirar as possíveis dúvidas. Portanto, garanta que o leitor, a pessoa que vai ler o seu texto, vai entender o que você pretende escrever e defender, sem deixar margem para críticas a respeito da sua escrita e sua explicação. Cada palavra utilizada deve ser direta e não ter um tom muito forte, pois isso caracteriza a pesquisa como inflexível e impositiva. O dicionário comum de significados e o de sinônimos são muito importantes para evitarmos termos inadequados, repetitivos e evasivos. Nesse sentido, é importante ressaltar o acompanhamento de um professor no processo de construção do seu trabalho monográfico para garantir, entre outras coisas, a clareza da sua pesquisa, a precisão da sua pesquisa, a coerência da sua pesquisa, nas ideias apresentadas na sua pesquisa, dentro de uma sequência em que o leitor consiga acompanhar a evolução do trabalho, concisão, assegurando a compreensão do leitor, expressando as ideias com o menor número de palavras possível, para que o texto não se torne muito cansativo e prolixo. Prolixo mesmo, a simplicidade é o mais difícil de conseguir na escrita de uma pesquisa. Página 74, unidade 2. A discussão é uma parte importante, pois o pesquisador poderá colocar sua opinião a respeito dos resultados e desenvolver o seu raciocínio, mostrando não apenas o conhecimento, mas também domínio do assunto trabalhado. É a etapa de ligar todo o trabalho, estabelecer relações, associação entre os dados coletados e as teorias trazidas para fundamentar. É nesse momento que as tabelas e os gráficos entram, gente, para ilustrar, para demonstrar números obtidos. Portanto, a discussão é uma das partes mais importantes do trabalho científico. Ao elaborá-la, deve-se considerar alguns pontos. Aproveite a discussão para comparar métodos de análise de dados e os seus respectivos resultados. Observe se os dados obtidos apresentaram à sua população geral ou se características particulares da amostra estudada. Verifique se os dados obtidos podem variar para melhor ou para pior no transcorrer do tempo, devendo ser apontadas as mudanças que supostamente podem ocorrer. Determine se outros métodos poderiam ter sido mais úteis na obtenção de resultados, lembrando que mesmo nos resultados negativos, que demonstram algo contrário ao esperado, devem ser discutidos, apontando possíveis futuros aprofundamentos para verificação. Discuta se os recursos disponibilizados foram suficientes e de fácil acesso. Todo trabalho científico preza pela sua reprodutibilidade, ou seja, deverá poder ser repetido para confirmação dos dados. Aponte vantagens do seu trabalho em relação aos dos demais pesquisadores. Abra frente para novas pesquisas. Lembre-se de que a ciência evolui a partir de dados bem discutidos. Compare os resultados da pesquisa com outros da literatura.
ressaltando os pontos de semelhança e diferença e de metodologias, a apresentação da conclusão. Para escrever as conclusões de sua monografia, o autor deve ter à mão os resultados que ele obteve de sua pesquisa, juntamente com as análises que ele fez para cada um deles e os objetivos específicos do trabalho. Relatório do projeto de pesquisa, a apresentação. Fundamentalmente, o autor deve tomar a precaução de não citar nenhum autor na conclusão, já que isso é matéria do marco teórico, ou seja, não pode apoiar o que se diz citando um autor externo, selecionando em sua bibliografia. O que deve fazer é referir à seção de marco teórico, em que está a base teórica que serve de suporte à conclusão. E se isso requerer de um autor que não aparece em seu texto, então deverá incluí-lo esse autor. Tendo esse cuidado para iniciar a apresentação das conclusões, é recomendável iniciar com um parágrafo introdutório, em que o estudante possa ter o mecanismo de abertura para começar a expor suas ideias. Por exemplo, poderia ser um parágrafo como o seguinte: uma vez aplicado o instrumento de coleta de dados, sendo esses processados e obtida a informação que disso se gerou, conjuntamente com as respectivas análises, obtiveram-se resultados que permitem ao pesquisador apresentar o conjunto de conclusões. A conclusão, ela não é uma ideia nova, um pormenor ou apêndice que se acrescenta ao trabalho, tampouco um resumo dele, Guidin 2003. É a retomada dos pontos levantados na introdução para um fechamento do trabalho. Para a Rota 2005, ela deve ser fundamentada nos resultados, contendo deduções lógicas que correspondem aos objetivos do tema proposto e as respectivas propostas pelo autor na introdução do trabalho. É a resposta da pergunta da pesquisa, que pode tanto negar as hipóteses do início do trabalho como confirmá-las. De acordo com a ABNT 2002, é a parte final, que tem como característica ser breve, demonstrar o pensamento do autor, deixando a sua marca, recapitulando brevemente os resultados, esclarecendo se o objetivo foi atingido ou não, como também se o resultado obtido foi satisfatório. É importante ressaltar que deve ser breve, objetivo e demonstrar a personalidade do autor. É aqui que o aluno deve fazer uso dos objetivos específicos para o caso das pesquisas controladas por objetivos nas quais se formulam hipóteses e se trabalham com essas comum em monografias de graduação, pois se devem realizar as conclusões com base nos objetivos específicos ou hipóteses. Quanto ao número, o aluno deve apresentar tantas conclusões quantos forem os objetivos específicos propostos em seu trabalho. Quanto à forma, o aluno deve ser muito claro em relação a assinalar que tal conclusão está referida a tal objetivo. Ademais, deve ser enfático, seguro no que ele afirma e, de fato, deve apresentá-la como uma sentença. Como um exemplo, suponhamos que um dos objetivos específicos do TCC seja identificar as causas do absentismo trabalhista na empresa X e que os resultados das medidas feitas para esse objetivo foram os seguintes. Quadro 4. Permissões não remuneradas. Página 76, 10%. Doença ou repouso, 15%. Férias, 10%. Acidentes, 5%. Contingências, 3%, causas justificadas, 60%. A conclusão para esse objetivo poderia ser a seguinte: no que tange à identificação das causas do absentismo trabalhista produzido na empresa X, o objeto de estudo da presente monografia pode-se identificar que elas, organizadas de menor a maior incidência, de acordo com os resultados obtidos, são as seguintes: contingências, acidentes, permissões remuneradas, férias, doenças ou repouso e causas injustificadas, sendo esta última a que maior peso quantitativo tem, ao reportar-se para ela uma incidência de 60%, valor até 4 vezes acima da causa de absentismo mais próxima a ela, doenças ou repouso, 15%. Os resultados obtidos para as causas de absentismo permitem concluir que o processo de gestão de recursos humanos que se desenvolve dentro da empresa apresenta debilidades, pois, tal como se indicou na teoria, o absentismo injustificado geralmente se associa à desmotivação no trabalhador, clima organizacional inadequado e a participação dos demais fatores que afetam tanto a organização
como o trabalhador provocando sua ausência no trabalho. Observe que essa conclusão menciona claramente o objetivo associado e dá os resultados gerais que conduziram às mediações desse objetivo, apresentando o que conclui o pesquisador a respeito, o qual se apoiou na teoria da gestão de recursos humanos, que se encontra nas bases teóricas da monografia. A linguagem da monografia. Considerando-se as diferentes partes que compõem o texto monográfico, é importante ressaltar que a linguagem presentifica-se de diferentes e bem marcadas formas, influenciando a qualidade e a validade do texto construído. É possível perceber que a linguagem caminha por entre diferentes tipos de discurso, com marcas ora expositivas, ora narrativas, percorrendo a descrição, a análise e a crítica, Brandão 2001, caracterizando essas tais partes da monografia. Linguagem expositiva. A linguagem expositiva caracteriza-se nas monografias pelo discurso teórico presente tanto na introdução quanto na fundamentação teórica. A exposição exige que o autor seja objetivo, que ele apresente os conceitos teóricos relevantes ao trabalho, atribuindo a ele próprio ou a outros autores a responsabilidade enunciativa. Página 77. Essa função objetiva não impede, entretanto, que seja permeada de elementos analíticos, de analisar, argumentativos, de argumentar, ou críticos, de criticar. Em verdade, a participação do pesquisador se concretiza, o que não é pouco, desde a seleção do material, isto é, quando faz os recortes teóricos criativos incorporados em seu texto e no modo como distingue esses dados objetivos das suas próprias interpretações sobre esses dados. Embora rigorosamente falando, não exista em estado puro, podemos chamar de objetiva aquela linguagem que procura apreender os fatos ou outra linguagem seus próprios elementos constitutivos, independentes de interpretação do pesquisador, e subjetiva aquela linguagem que expressa reflexões pessoais, opiniões ou respostas do pesquisador devidamente fundamentadas e não confundidas com afirmações que apenas denunciam reações afetivas de agrado ou desagrado. Brandão 2001, página 30. Linguagem descritiva. A linguagem descritiva caracteriza-se nas monografias pelos relatos fortemente presentes na metodologia. Nesse capítulo, o autor é convidado a detalhar os fatos relacionados ao contexto de pesquisa e a todos os procedimentos que vão desde a escolha do corpus para estudo ou coleta de dados até os critérios escolhidos para análise. A linguagem descritiva pressupõe a ausência de julgamentos e juízos de valor por parte do autor. Linguagem analítica. A linguagem analítica caracteriza-se nas monografias pelo uso da explicação e da argumentação. Nesse sentido, faz uso de relações lógicas entre os elementos que se encontram explícitos no texto e aqueles implícitos no texto, mas provocadores de sentido em relação ao objetivo da monografia. É possível dizer que a linguagem analítica de analisar presentifica-se com maior intensidade no capítulo de discussão e argumentação, no qual são discutidos e sustentados os pontos de vista do autor do trabalho à luz dos fundamentos teóricos selecionados. Linguagem crítica. A linguagem crítica caracteriza-se nas monografias pela emissão de opiniões e conclusões do autor após exaustivo questionamento a que submeteu os dados coletados e o corpus de análise, segundo Brandão 2001, página 31. É pela linguagem crítica que o estudioso pode efetivamente contribuir para o avanço das ideias em relação a determinado campo do saber, apresentando reflexões originais, nascidas, seja de novos enquadramentos, a partir dos elementos já conhecidos, seja aprofundando ou ampliando os referenciais de pesquisa para aspectos ou setores ainda não considerados. Página 78. Revisão do trabalho, entendendo seus dados e discussões. Ao terminar um trabalho monográfico, o autor deve estar atento aos detalhes de cada parte que o compõe. Para isso, deve fazer uma revisão detalhada de cada item e verificar se não há erros de dados, digitação ou concordância, a fim de entregar um trabalho com o menor número possível de erros. A importância de um revisor externo se dá porque, quando observamos demais nosso próprio trabalho, passam despercebidos detalhes importantíssimos, ao passo que o revisor fará
essa análise com mais atenção. Dicas importantes para antes de começar passos da pesquisa. Dependendo do tema ou do texto escolhido pelos alunos do grupo, o trabalho poderá caracterizar-se como pesquisa analítico-bibliográfica somente, ou pesquisa de campo, contendo entrevista, coleta de dados. É importante, nesse sentido, atuar eticamente, em especial quando a atividade envolver seres humanos, levando em consideração o seguinte: participantes da pesquisa têm o direito de receber informação prévia sobre o fato de estar fazendo parte de um trabalho acadêmico, a temática envolvida, a duração e a frequência dos encontros. Relacionamento entre pesquisador e participante da pesquisa deve ter caráter formal. Com frequência, escolas, empresas e outras instituições queixam-se de que os alunos vão até a elas recolherem materiais e depois desaparecem sem retornar para apresentar as conclusões da pesquisa. O participante da pesquisa, seja um indivíduo ou uma instituição, não só merece, como tem o direito, de receber um retorno após o término do seu trabalho. Por exemplo, pode-se enviar os resultados da atividade desenvolvida, em especial agradecimento, um exemplar de monografia, convites para assistir à apresentação da pesquisa. Especificação do corpus. Entende-se por corpus, com U, a delimitação do universo a ser estudado, isto é, o objeto sobre o qual o pesquisador irá deter-se. Textos, fragmentos. Observe os seguintes itens a seguir. Corpora. A escolha do corpus, com o aqui, depende de fato que se pretende estudar. Um corpus com U precisa ser representativo em relação ao fato escolhido, ou seja, não posso desejar estudar a fala dos habitantes de uma determinada comunidade de poloneses no sul do país, tendo como corpus apenas a gravação da conversa de 2 ou 3 pessoas de uma mesma família, pois isso não me permitiria perceber como eles são influenciados pela fala de outros habitantes da comunidade. Página 79. Um corpus pode ser muito extenso, então é possível encontrar nesse corpus uma diversidade de situações para estudar, ou pode ser muito limitado, por exemplo, compor-se de fala de um único indivíduo, uma pessoa só, então seria possível estudar seu dialeto. Todo corpus contém fatos marginais, ou seja, aqueles que contêm erros, incoerências, jogos de palavras que deverão ser criticados pelo linguística em sua análise. Um corpus se torna mais significativo quando os dados são gravados, pois dessa forma é possível transcrevê-los e os ruídos que eventualmente aparecem na oralidade podem ser descartados no momento da análise. Materiais construídos são aqueles elaborados por informantes. Os materiais construídos ultrapassam os limites dos corpus, pois dependem dos informantes. No entanto, podem apresentar armadilhas para o linguista. Ou seja, o informante pode descartar enunciados significativos ou apresentar enunciados complexos demais, que fogem ao que se propôs a linguista. Ou ainda, entender as normas ou regras do trabalho de diferentes formas, interferindo nas informações ou nos enunciados que produz. Materiais construídos não dependem da situação real e focalizam apenas o fato linguístico que está sendo analisado. Elementos pós-textuais. De acordo com a BNT, NBR 6029/2006, os elementos pós-textuais devem apresentar-se na seguinte ordem: pós-fácil, opcional, referências que devem seguir as normas, glossário opcional, apêndice se houver necessidade, identificado com letras maiúsculas, anexo se houver necessidade, identificado com letras maiúsculas, índice opcional, elaborado conforme a norma da BNT, finalmente o colafão, obrigatório pelas normas da BNT para livros, é o último elemento impresso que arremeta à obra, consiste na qualidade de papel usado e no crédito dos envolvidos na tiragem. Página 80. Os elementos pós-textuais são referência de todo o trabalho, orientam os leitores sempre que há necessidade de decorrer da leitura. Assim, os leitores poderão recorrer à referência, aos anexos, sempre que ao longo da leitura isso for preciso. Como vimos, é uma exigência não apenas de trabalho monográfico, mas em qualquer publicação. Vale ressaltar a diferença entre referências bibliográficas e bibliografia. A primeira refere-se a todas as obras utilizadas na pesquisa.
Os elementos pós-textuais são as referências de todo o trabalho, orientam os leitores sempre que há necessidade de decorrer da leitura. Assim, os leitores poderão recorrer à referência, aos anexos, sempre que ao longo da leitura isso for preciso, como vimos, é uma exigência não apenas do trabalho monográfico, mas em qualquer publicação. Vale ressaltar a diferença entre referências bibliográficas e bibliografia. A primeira, que é a bibliográficas, refere-se a todas as obras utilizadas na pesquisa, como livros e artigos, que são as bibliográficas. Tudo que apareceu foi citado ao longo do trabalho deverá estar nas referências bibliográficas, para que o leitor possa consultá-la caso queira se aprofundar no assunto. Já a bibliografia refere-se a todas as obras lidas, não necessariamente citadas, mas que serviram de apoio para sua pesquisa. Dados importantes para se colocar nas referências bibliográficas: autor, título e subtítulo, edição, número, imprensa, local, editora e data. Exemplo: Moran, José Manuel. No caso, o nome dele é José Manuel Moran, né? Mas aí o sobrenome, por último, fica na frente. Novas tecnologias e mediações pedagógicas. Ponto 15, ponto ed, que é de edifício, São Paulo, papiros, 2008. Não sei se está dando para vocês verem aqui. Quando o autor for repetido em diversas obras, substituir-se-á o nome por um traço e seguirá a apresentação normal da obra. Exemplo: Alves, Rubens, a escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. Ponto 4, ponto ed, de edifício, São Paulo, papiros, 2002. Aí, se for o mesmo autor, Rubem Alves, que é Alves Rubens, você faz aqui, ó, tipo underline, tá vendo aqui, ó, um risco. A alegria de ensinar, ponto 6, ponto ed, ponto São Paulo, ponto papiros, 2003. O ano das obras deve obedecer uma ordem cronológica dos mais antigos para o mais recente. O espaço deve ser simples entre linhas e duplo para separar uma obra da outra, além de alinhadas à esquerda. O ponto, gente, é usado após o nome do autor. A vírgula da edição é no final e aquele pontinho com a vírgula embaixo, 2 pontos, antes do subtítulo. Antes da editora e depois o termo IN, aquele pontinho em cima e a vírgula embaixo no seu nome, a vírgula é usada após o sobrenome dos autores. Vírgula após a editora, vírgula entre o volume e o número. Ponto e vírgula, o ponto e vírgula para separar autores, quando a obra tiver mais de um autor. E o hífen entre páginas utilizadas, 70-79, que é o hífen. Citação no texto. De acordo com as normas da BNT, NBR 10.520, citação é uma informação retirada de uma obra tal como esta se apresenta. Exemplo 1. Começaram trabalhando no litoral, no corte do pau-brasil, vírgula, e posteriormente, vírgula, no trabalho dos engenhos de cana, hífen, que é um tracinho, de hífen, que é o tracinho açúcar, depois foram levados para o interior do território e regiões longínquas para trabalhar na mineração, vírgula, na criação de gado, vírgula, no cultivo de cacau, vírgula, nas charqueadas, vírgula, na exploração das drogas do sertão, aspas, olha as aspas aqui em cima, ó, ponto. Trabalhavam também no serviço doméstico, nas construções públicas de todos os tipos e no comércio de gêneros alimentícios. Amaral 2011, p.12. Exemplo 2. Esclarece Pisque, né? Esqueci o nome disso aqui, gente, que fica dentro do negocinho aqui, ó. 2000, p.61. 2 pontos. Aspas, distante da imagem de mansidão e conformismo que costumavam lhe atribuir, o negro resistiu e revoltou-se contra sua condição de escravo, ponto. O jogo de capoeira era uma demonstração de resistência, aspas, ponto. A citação deve ser apresentada com o autor, ano e página utilizados, devendo haver uniformidade na apresentação para melhor organização. Precisamos agora entender as diferentes citações existentes, até 3 linhas e até mais de 3 linhas. Quando estamos escrevendo um texto, quando estamos citando um trecho de mais de 3 linhas da mesma forma como ele,
está escrito, essa citação terá de ficar abaixo do texto com recuo e fonte 11. Exemplo, explica Amaral 2011 que o desembarque acontecia no Brasil, mais especificamente nos portos de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Vicente. Logo após a chegada, eles eram distribuídos para várias regiões brasileiras e realizavam todo tipo de trabalho, Começaram trabalhando no litoral, no corte do pau-brasil e, posteriormente, no trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar, depois, foram levados para o interior do território e regiões longínquas, para trabalhar na mineração, na criação de gado, no cultivo de cacau, nas charqueadas, na exploração das drogas do sertão, entre aspas. Trabalhavam também no serviço doméstico, nas construções públicas de todos os tipos e no comércio de gêneros alimentícios. Amaral 2011, página 12, está aqui embaixo, ó. A descrição de quem foi que escreveu. Quando o trecho do texto não ultrapassar as 3 linhas, poderá ficar no corpo do texto. Exemplo, relatam Almeida, ET, o E e um T, A, L, um A e um L, 2005, que o projeto de atração de imigrantes, em razão das novas condições políticas e econômicas, começou a vigorar após 1880, conforme Almeida, E e um T, um A e um L, 2005, P, 35, 2 pontos, no plano internacional, restrições restrições à entrada de estrangeiros na Argentina e nos Estados Unidos, estagnação econômica na Itália. Favorece o projeto brasileiro. Página 82. Repare que quando no meio do texto, a citação vem entre aspas. Quando a frase que se irá utilizar estiver dentro de um texto grande e você não pretender usá-la toda, mas partes dessa frase, é aconselhável utilizar essa aqui, ó. Tem uns pontinhos dentro do... Esqueci o nome disso aqui, gente. Isso aqui, ó. Não sei se dá pra você ver. Isso aqui. Para designar que o texto foi cortado. Exemplo, as propostas de melhorias do processo de tecnologia são coletadas e analisadas. Aqui, ó. Aí vem de novo aquele negocinho que eu falei para vocês, ó. Com base nos resultados de projeto piloto. Kozaski, Soares, ponto e vírgula, Soares, 2007, P, 153. Citação indireta. Caracteriza-se pelo resumo de uma obra ou um trecho lido. Parafrasear. Deve apresentar o nome do autor com o ano da obra. Exemplo, de acordo com Teixeira, 2009, as imagens e representações que estão nos livros didáticos são fundamentais para o desenvolvimento das crianças em período de aprendizado. Citação de citação. Não é muito utilizada, pois recomenda-se ler os livros na íntegra, porém, se houver uma obra cujo acesso não é fácil, por ser de uma edição muito antiga, por exemplo, poderá ser apresentada conforme a seguir. Segundo Van Dijk, 1983, citado por Fagundes, 2001, página 53, 2001, P. 53, aspas, no texto jornalístico convencional, apresenta-se um resumo do acontecimento abordado. Esse resumo pode ser expresso por letras grandes, separadas do resto do texto, ou na introdução. Não, gente. Esse resumo pode ser expresso por letras grandes, separadas do resto do texto, ou na introdução, no Liad, aqui, ó. L-E-A-D. Quando a citação se refere à ideia de algum autor citado por outro, deve-se empregar a expressão apud, A-P-U-D, entre o nome do autor cuja ideia você pretende utilizar e o autor do livro que você leu. Veja o seguinte exemplo seguinte. Então apud é porque já tinha um autor, aí
uma pessoa que foi escrever falou sobre aquele autor. Podemos ver claramente o que se pensava da criança na obra de Aries, 1981, ao apontar que a ideia de infância está ligada à de dependência, ponto, vírgula. Só se sai da infância ao sair dessa condição, ponto. A criança pequena era vista como um animalzinho, vírgula. Fonte de diversão, entretenimento para os pais e habitantes do local, ponto. O elevado número de mortes de crianças pequenas não era sentido como perda, vírgula, pois logo outra criança viria, vírgula, em substituição, ponto. Não poderia haver, vírgula, portanto, vírgula, preocupação quanto à educação infantil. Apude, fonte errada, vírgula, 2008, vírgula, p.37. Exemplo 2. Sobre esse Bauab, 1960, Apude Almeida, 2007, também traz seu pensamento ao considerar que esse movimento, aí vem aqui aquela chave com os 1, 2, 3 pontinhos aqui dentro da chave, das duas chaves. Ao citar um autor de obra que possui organizador, deve-se empregar a expressão IN. Exemplo, Silva IN Fulaneto, 2007. Ao citar autor de obra que possui um organizador, deve-se empregar a expressão IN. Exemplo, Silva IN Fulaneto, 2007. Observação: na bibliografia deverão aparecer os dois nomes e a obra. Fulaneto, vírgula, Cleide Cunico, 2007, ponto. A escola e o aluno, relações entre o sujeito e o sujeito professor, São Paulo, Avercamp, 2007. Silva, vírgula, Lisiene, DM, ponto, Navarro, G, ponto, sujeitos, aprendizagem e experiência, ponto, IN, Fulane, 2 pontos, IN, dois pontos, Fulaneto, vírgula, E, ponto, C, ponto, a escola e o aluno, relações entre o sujeito, ponto, traço aluno, e o sujeito, traço professor, São Paulo, 2 pontos, Avercamp, 2007. Para mais de 3 autores, utiliza-se a frase para mais de 3 autores. A frase é uma letra E e um T, e um A e um L, ponto, depois do primeiro autor. Vejamos o seguinte a seguir. Gatti Júnior, vírgula, Décio, um E e um T, um A e um L, ponto, a escrita escolar da história, 2 pontos, livro didático ensino no Brasil, Bauru, 2 pontos, Edusc, ponto e vírgula, Uberlândia, 2 pontos, Edufo, vírgula, 2004, Almeida, E e um T, um A e um L, ponto, 2005, discutem o relato histórico do negro no Brasil, entre aspas, 3 pontinhos dentro. Barros, vírgula, Zelinda dos Santos, um E e um T, um A e um L e um ponto. Educação e relações étnico-raciais, Brasília, 2 pontos. Ministério da Educação, ponto. Secretaria de Educação Continuada, vírgula, Alfabetização e Diversidade, ponto e vírgula, Salvador, 2 pontos. Centro de Estudos Afro-Orientais, 2011. As reticências aparecerão quando você, pesquisador, for utilizar apenas uma parte da frase do autor. Elas sinalizarão que a frase tem continuidade, vírgula, ou que antes dela havia algo escrito, 2 pontos. Para Moscovici, 1981, vírgula, P.181, vírgula, aspas, 3 pontos dentro das aspas, elas são equivalente, vírgula, em nossa cidade, vírgula, aos mitos e aos sistemas de crença das sociedades tradicionais, ponto e vírgula, poder-se-ia mesmo considerá-las como versão contemporânea do senso comum. Página 84. Ao ver em geral, pressupõe certa passividade e descrição nesse caso. O olho meio desatento e espectador passeia sobre a superfície das coisas do mundo e a espelha e registra, vírgula, com uma conotação de ingenuidade e espontaneidade. Entre aspas, 3 pontos dentro. O olhar é diferente. Afirmação. Exclamação? Não. Afirmação. Aspas. Entre parênteses, Gaeta, vírgula, 2001, vírgula, P,
Ponto 223. Sempre que o trecho do texto da citação não for inteiro, ou seja, você for utilizar somente um pedaço da frase, recomenda-se colocar reticências entre colchetes. É colchetes. Isso aqui é colchetes com 3 pontos dentro. Achangelo 2004,P.13 nos auxilia no entendimento ao ressaltar que, entre aspas, herdamos perdas, herdamos o fracasso das antigas gerações, perda da completude presente no interior do útero, que vivenciamos ao nascer, é acompanhada por uma tentativa de nossos pais em supri-las. Colchetes, 3 pontos dentro e esses 2 negocinhos aqui em cima aqui. Expressão latina, quadro 5. Idem, abreviatura ID, significado do mesmo autor. Aqui tem, gente. Olha que interessante. Ver se a gente consegue chegar mais perto. Ó. Expressão latina, idem, abreviatura ID, significado do mesmo autor. Ibidem, que é IB com B, ID. Ibide, abreviatura é I, um B e um I e um D. Quer dizer significado na mesma obra. Opere citato. Do jeito que está falando. Opere citato. Citato. Abreviatura. OP.cit. CIT. Significado na obra citada. Loco citado. Abreviatura. LOC.CIT. Significa no lugar citado. APUD. APUD. Abreviatura não tem. Significado. Está contido. SIC. SIC. Não tem abreviatura, já é abreviatura. SIC. Está junto a, vírgula, em. O E e o T, o A, 2 L's, I. Abreviatura, um E e um T, um A e um L só, ponto. Quer dizer, e outros. Sineloco. Abreviatura, S.L. Sem local. Tá nesse aqui, não sei se dá para vocês verem. Vou ver se consigo chegar mais perto. Aqui. Sistema autor-data. As citações são indicadas pelo sobrenome do autor, seguido da data de publicação do trabalho, ponto. Vantagens, 2 pontos. Identificação imediata do autor e ano da citação, sem recorrer à lista de referências, ponto e vírgula. Inclusão ou exclusão de referências da lista geral a qualquer momento. Desvantagem, 2 pontos. Uma sequência longa de citações interrompe o fluxo de leitura do texto. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT 2002, os autores devem ser apresentados apenas com as iniciais do sobrenome com letras maiúsculas, se forem citados fora dos parênteses, e com todas as letras em maiúsculas, se forem citadas dentro dos parênteses. Para adaptação ao estilo Vancouver, os autores são apresentados somente com as iniciais do sobrenome com letras maiúsculas, nas citações dentro ou fora dos parênteses. Página 85. Um autor, exemplos, Cunha 2000, pesquisando sobre HIV, sugeriu, entre aspas, 3 pontinhos dentro das aspas, ponto, ABNT e Vancouver. Ou, aspas, 3 pontinhos dentro dela, sobre HIV, parênteses, Cunha, 2000, ponto, parênteses, Vancouver. 2 autores, fora dos parênteses, indicam-se o sobrenome dos autores separados pela letra E, e quando citados entre parênteses, os autores são separados por ponto e vírgula, conforme a norma da NBR 10.520, a BNT 2002b, e por vírgula. Adaptação para a norma de Vancouver, ponto. Exemplo, Zanini e Mendes, parênteses, 2001, assinalam que, 3 pontinhos dentro das chaves,
parênteses, ABNT Vancouver, parêntese, ou as chaves, 3 pontinhos dentro dela, abre aqui, Zanini, vírgula, Mendes, vírgula, 2001, ponto, entre parênteses, Vancouver, ou Zanini Mendes 2001, entre aqui, ó, aqueles três pontinhos dentro com as chaves, parênteses, Zanini, ponto e vírgula, Mendes, vírgula, 2001, parênteses, ponto, ABNT, dentro dos até 3 autores. Para trabalhos com até 3 autores, indicam-se toda citação, exemplo, Nitrine, vírgula, Caramelli e Mansur, entre parênteses, o ano 2000, foram os chaves, 3 pontos, ABNT Vancouver, ou chave, 3 pontos, abre parênteses, Nitrite, vírgula, Caramelli, vírgula, Mendes, vírgula, 2000, fecha parênteses, ponto, Vancouver, dentro do parênteses, ou chave com 3 pontos dentro, abre parênteses, Nitrine, ponto e vírgula, Caramelli, ponto e vírgula, Mendes, vírgula, 2000, ponto, ABNT. Mais de 3 autores. Indica-se o primeiro autor segundo a expressão latina E e um T, um A e um L. O E e T, um E minúsculo com T, um A minúsculo com L. E abreviação de et al, que é igual a outros e outros. Exemplo, Amaral, um E e um T, um A e um L, 2003, propuseram, aí tem as chaves com os 3 pontos dentro, aí vem o ABNT e Vancouver, ou as chaves com os 3 pontos dentro, Amaral, o E e o T, um A, um L, ponto, vírgula, 2003, fecha o parênteses, abre parênteses, Vancouver, parênteses. Amaral et al, 2003, ABNT. Trabalhos do mesmo autor com coincidência de ano de publicação são diferenciados pelo acréscimo de letras minúsculas após o ano, vírgula, sem espaço, ponto. Exemplo, George 2000A, vírgula, George 2000B, ABNT Vancouver, ou aquela chavinha com 3 pontos dentro, abre parênteses, George, vírgula, 2000A, vírgula, 2000B, fecha aqui o parênteses, abre outro parênteses, Vancouver, fecha parênteses, ou aqui, 3 pontos dentro das chavinhas, abre parênteses, George, vírgula, 2000A, vírgula, 2000B, fecha parênteses, abre parênteses, ABNT. Trabalhos do mesmo autor com diferentes datas de publicação. Após a indicação do sobrenome do autor, as datas seguem a ordem cronológica e são separadas por vírgula. Exemplo, aqui a chave com 3 pontos dentro, sugere cunha, abre parênteses, 1999, 2000, 2005, ABNT Vancouver, em parênteses. Sobrenome. Trabalhos do mesmo autor com diferentes datas de publicação. Aí as datas ficam dentro dos parênteses aqui, ó. Relatório de projeto de pesquisa apresentação, página 87. Coincidência de sobrenomes de autores e ano de publicação. São diferenciados pelo acréscimo das iniciais dos prenomes. Ponto. Exemplo, Lessa, L. 2001, Lessa, V. 2001, ABNT Vancouver, ou chave, 3 pontos dentro da chave, abre parênteses, Lessa, L, 2001, ponto e vírgula, Lessa, V, 2001, ponto, abre aí, Vancouver, ou 3 pontos dentro da chavinha, abre parênteses, Lessa, vírgula, L, vírgula, N, L, vírgula, 2001, pontos e vírgula,
Lessa, com a letra maiúscula, ponto, vírgula, V, ponto e vírgula 2001, ABNT. Quando houver coincidência também dos prenomes, para diferenciação deverão ser usados os prenomes completos. Exemplo, Monteiro, vírgula, João, 2003, e Monteiro, vírgula, Jonas, 2003, estudaram, abre as chavinhas com 3 pontos dentro, ABNT e Vancouver, ou chave com 3 pontos dentro, abre parênteses, Monteiro João, vírgula, 2003, ponto e vírgula, Monteiro Jonas, vírgula, 2003, fecha parênteses, abre parênteses, Vancouver, fecha parênteses, ou chave 3 pontos, abre parênteses, Monteiro, vírgula, João, vírgula, 2003, ponto e vírgula, Monteiro, vírgula, Jonas, vírgula, 2003, fecha parênteses, ponto, ABNT, fecha parênteses. Citação de vários trabalhos de autores diferentes. Vários trabalhos de diferentes autores, quando citados em bloco, podem ser apresentados por ordem alfabética de sobrenome e cronológica. O critério adotado deverá ser seguido ao longo de todo o texto. Para a citação de autores fora do parênteses, vírgula, deve-se indicar o sobrenome do autor apenas com a primeira inicial em maiúscula, vírgula, em ordem alfabética, seguido do ano de publicação entre parênteses, vírgula, utilizando-se a vírgula para indicar a citação dos próximos autores, ponto. Para indicação do último autor, vírgula, utilize-se a letra E. Exemplo, Andrade, abre parênteses, 1999, vírgula, Batista, 2003, dentro do parênteses, vírgula, Campos, parênteses, 1999, e Guimarães, parênteses, 2005. Estudar a importância, 3 pontos dentro daqueles negocinhos aqui, ó, das chavinhas, abre parênteses, ABNT e Vancouver, fecha parênteses. Para a citação dos autores entre parênteses, devem-se indicar os sobrenomes dos autores em letras maiúsculas em ordem alfabética, separados do ano de publicação por uma vírgula, seguidos de ponto e vírgula para iniciar o próximo autor. Na adaptação para o estilo Vancouver, vírgula, indicar o sobrenome do autor apenas com a primeira inicial em maiúscula. Exemplo, chave 3 pontos, abre parênteses, Cunha, vírgula, 1999, ponto e vírgula, Lessa, com L maiúsculo, começa, vírgula, 2001, vírgula, ponto, Monteiro, vírgula, 2003, fecha parênteses, abre parênteses, Vancouver, fecha parênteses, ou chave, 3 pontos, fecha chave, abre parênteses, Cunha, com letra maiúscula, todo letra maiúscula, vírgula, 1999, ponto e vírgula, Lessa com toda letra maiúscula, vírgula, 2001, ponto, vírgula, Monteiro com toda letra maiúscula, vírgula, 2003, fecha parênteses, ponto, ABNT, entidades coletivas podem ser citadas pela respectiva sigla desde que a primeira vez tenha sido mencionadas por extenso. Se necessário, deve ser incluída na lista de siglas citadas pela primeira vez. Exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, vírgula, em 2001, abre chave 3 pontos dentro, abre parênteses, ABNT e Vancouver, fecha parênteses, citada a partir da segunda vez. Exemplo, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, abre parênteses, 2001, fecha parênteses, foi durante, chave, 3 pontinhos dentro, abre parênteses, ABNT e Vancouver, fecha parênteses. Relatório do projeto de pesquisa apresentação, página 89. Publicações sem autoria expressa são citadas pela primeira palavra do título, vírgula, seguida de reticências e do ano de publicação. Exemplo, de acordo com a publicação controle, 3 pontos na frente do controle. Abre parênteses, aqui tem 3 pontinhos aqui na frente, ó. 1982, fecha parênteses, vírgula, estima-se em 3 pontinhos dentro das chavinhas, abre parênteses, ABNT Vancouver,
fecha parênteses. Ou, as 3 pontos dentro das chavinhas aqui, ó, tá vendo aqui? Abre um parênteses, controle, 3 pontos, vírgula, 1982. Fecha o parênteses, ponto. Vancouver dentro dos parênteses. Chavinha com 3 pontos dentro. Controle maiúsculo, lá em cima é controle minúsculo. E aqui é um todo maiúsculo. 3 pontinhos com a vírgula no final. 1982, fecha parênteses. Ponto, abre parênteses, ABNT, fecha parênteses. Eventos, congressos, conferências, seminários. Mencionar o nome completo do evento, desde considerado no todo, seguido do ano de publicação. Exemplo, de acordo com os trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Enfermagem 2003, entre parênteses, depois vem a chave com 3 pontos, abre parênteses, ABNT e Vancouver. Ou, chave, 3 pontos dentro, Congresso Brasileiro de Enfermagem, vírgula 2003, fecha parênteses, abre parênteses e coloca Vancouver dentro do parênteses. Ou, chave com 3 pontos dentro, Congresso Brasileiro de Enfermagem com letra maiúscula, aqui é letra maiúscula, aqui é minúscula. Só começa aqui, ó, o Congresso tem o C maiúsculo, o Brasileiro tem o B maiúsculo, DE minúsculo, o enfermagem com E maiúsculo. Agora o outro pode ser as chavinhas aqui com 3 pontos dentro, Congresso Brasileiro de Enfermagem, tudo maiúsculo, vírgula 2003, fechando ali, né, o parênteses e abrindo a parênteses ABNT. Sistema numérico. Nesse sistema, o autor e o ano da obra e página não são colocados no final de cada citação, aí sim numerados sequencialmente. E no final do trabalho, o leitor encontrará a lista de referências pelos números. Encontra-se vantagens e desvantagens nesse processo. A vantagem está no fato de o leitor não precisar desviar sua atenção do texto e poder concentrar-se na leitura, buscando no final o referencial que desejar. As desvantagens está justamente na questão de deslocamento do leitor para o final do texto, não tendo a informação seguida da citação. Vantagens: não interrompe a leitura do texto e ocupa menos espaço. Página 90. Notas de rodapé. No decorrer da escrita de um texto acadêmico, o autor ou aluno pode deparar-se com a necessidade de complementar um conteúdo ou a ideia que mereça destaque. Para tal vírgula, pode ser usado o recurso da nota do rodapé, que deve estar localizada no final da página. Ela complementa trechos escritos, trazendo um apoio crítico para o leitor, vírgula, tendo como objetivo explicar alguma parte ou termo do texto, vírgula, trazer uma ideia já discutida anteriormente ou registrar uma referência bibliográfica de citações. Ponto. Alguns cuidados devem ser resguardados na elaboração das notas de rodapé. Ponto. Para maior organização, vírgula, as notas devem ser numeradas de forma sequencial e separadas do texto por uma linha filete de 5 centímetros da margem esquerda, logo no final da página, vírgula, como dissemos. A letra deve ser menor do que o padrão textual, vírgula, com espaçamento simples e números um abaixo do outro. No texto, os números de referencial, as notas deverão vir após a expressão ou palavra ser explicada ou complementada. Exemplo, 2 pontos. Texto. O texto tá pequenininho aqui, ó, tá vendo? Pires, 1985. Afirmar que o Livro dos Espíritos foi o início dessa nova pedagogia, pois influenciou e disseminou a ideia de uma educação para uma vida mais humana. O livro não se limita apenas a ensinar, vírgula, ele é, 2 pontos. Aqueles 2 negocinhos em cima, é uma didática transcendente, insuflada pelo Espírito, que mais se aproxima da didática magma de Comênios do que dos manuais técnicos dos nossos dias. Pires, vírgula, 1985.p.79, entre parênteses. Pires com letra maiúscula, Pires, letra maiúscula, vírgula, 1995, vírgula, p.79, fecha o parênteses para os espíritas, é um verdadeiro manual de boa conduta. Figura 40, que está escrito aqui embaixo, ó.
no rodapé, equivalente à Bíblia dos cristãos. Aqui, ó. As notas de rodapé devem constar na página referenciada, sinalizadas por asteriscos ou números sequenciais 1, 2, 3, 4. Os asteriscos não são tão usados, porém costumam aparecer quando as observações não são muitas e o autor faz uma simples sinalização do termo ponto, ponto. Página 91. Exemplo de nota de rodapé com asterisco. Durante os últimos 10 anos, resolvi uma linha de ideias que me conduziria a este livro, cada vez mais convencido da necessidade de uma reforma de pensamento, portanto de uma reforma do ensino, aproveitava diversas oportunidades para refletir sobre o assunto, Por sugestão de Jack Lang, então ministro da Educação na França, enunciei asteriscos. Algumas anotações para um Emílio asterisco, aqui no Emílio. Emílio com E maiúsculo, porque é um livro, Emílio, contemporâneo. Imaginaram um manual para os alunos, professores e cidadãos, projeto que não abandonei, depois, por ocasião de várias palestras e vários honores, causa em faculdades estrangeiras, inserida em meus discursos, minhas ideias e informação. Comecei a formular meu ponto de vista em meados de 1997, quando fui chamado por Le Monde Education para ser o correspondente-chefe convidado. Como que chama isso aqui, gente? Esses dois negocinhos aqui em cima, do número sobre a universidade. Aí, aqui, está vendo que tem um negocinho vermelho? Tá escrito assim, asterisco, referência a Emílio, ou da educação, de Jean-Jacques Rousseau, Bertrand Brasil, abre parênteses, a um N maiúsculo, um ponto, um D e um A minúsculo e um T maiúsculo, fecha parênteses. Figura 42. Quando a numeração, o autor poderá escolher entre numerar as observações a serem acrescentadas por capítulo sequencialmente ao longo do texto, o que mais se encontra em trabalhos científicos é a numeração por capítulo. Vamos aprender a inserir a nota no rodapé. Aqui, ó, no Word, AB, no rodapé. Inserir nota no rodapé. Alt mais CTRL mais F. Adicionar uma nota de rodapé ao documento. As notas de rodapé serão renumeradas automaticamente conforme você movimentar o texto do documento. Pressione F1 para obter mais ajuda. Então, quando tiver aqui um A e um B no Word, aí você vai inserir nota de rodapé. Você pode, na hora de inserir a nota de rodapé, você pode apertar o Alt e o Ctrl mais F. Alt mais Ctrl mais F. Adicionar uma nota de rodapé ao documento. Esses dois tipos de rodapé. O rodapé bibliográfica, utilizada para indicar a obra usada, ou seja, a fonte bibliográfica. Alguns autores optam por não colocar a fonte bibliográfica nas citações, numerando-as e fazendo as referências como nota de rodapé, explicativa, quando o autor irá explicar um termo, uma sentença ou mesmo adicionar um texto para melhorar sua compreensão do contexto da palavra ou do termo citado, Exemplo. De fato, o hiperespecialização impede de ver o global. Abre parênteses, que ela, fragmentada em parcelas, bem como essencial, abre parênteses, que ela dilui, parênteses, ora, um espaço aqui, aí vem aqui, ó, 3 pontos na frente, ou seja, a especialização que se fecha em si mesma, sem permitir sua integração em uma problemática global ou em uma concepção de conjunto do objeto, do qual ela considera apenas um aspecto ou uma parte. Figura 44. A nota do rodapé deverá ser utilizada sempre que o autor acreditar
que deixará o leitor mais esclarecido quanto ao assunto tratado, mas deve ter clareza quanto à necessidade de ter coerência e critérios, vírgula, para que não se torne extensa e cansativa, vírgula, tomando o lugar do texto principal, ponto. Podemos citar algumas citações importantes para utilizá-la. 2 pontos. A tradução de uma palavra ou termo no seu original quando tiver sido traduzido uma frase no texto. O desenvolvimento da inteligência geral requer que seu exercício seja ligado à dúvida. 2. Em cima da dúvida. Ponto. Fermento de toda atividade crítica, vírgula, como assinala Joan de Marinera, ponto. Permite, aspas, repensar o pensamento, fecha aspas, ponto. Mas comporta também, aspas, a dúvida de sua própria dúvida, fecha aspas, deve recorrer a ARS Kotikandi, vírgula, a qual inclui o bom uso da lógica, vírgula, da dedução, vírgula, da indução, dá um risco, né? A arte da argumentação e da discussão, ponto, comporta também essa inteligência que os gregos chamavam de metis. Aí tem o número 3 em cima do metis, vírgula, entre aspas, conjunto de atitudes mentais, 3 pontos, que conjugam o faro, em aspas, vírgula, a sagacidade, vírgula, a previsão, vírgula, leveza de espírito, vírgula, a desenvoltura, vírgula, atenção constante, vírgula, o senso da oportunidade, fecha aspas, ponto, enfim. O enfim, o é maiúsculo, ponto, seria preciso partir de Voltaire, com V maiúsculo. Recordemos o caráter trágico da extinção progressiva da curiosidade durante os anos da informação, vírgula, ou sua limitação a um pequeno setor, vírgula, que será o da especialização do adulto. 2. Montaigne, citando Dante, Chemon men que saper, dubiar, grande, abre parênteses, tanto quanto saber, vírgula, agrada-me a dúvida. 2, esse foi o 2. Aqui, ó, tem até uma coisa aqui falando, aqui tem um número 1 aqui em cima, e aqui tem o número 2 bem pequenininho aqui em cima. O número 3 agora tá aqui, ó, o número 3 bem pequenininho, tá vendo? Esse pequenininho aqui é o 3. M maiúsculo, ponto, D, N, E, J, vírgula, espaço P, Vermante, les ruses de Pesglincense, la métis des grises, Flammarion, vírgula, 1974, vírgula, COL, Champs, com os dois não sei como não, esses dois negocinhos aqui, tipo vírgula em cima, ponto 1996, figura 45. Fornecer referências do autor de uma data da citação, fornecer o referencial da citação do vírgula do texto do autor citado, lembrar o leitor sobre algum termo ou assunto tratado anteriormente, fazer uma citação adicional para complemento ao termo ou trecho citado, deve seguir as normas de citações, como, por exemplo, autor, vírgula, título, ano e página, relatório do projeto de pesquisa, apresentação. F. Sinalizar aulas ou trabalhos realizados que não foram publicados, vírgula, como alguma anotação realizada de modo informal ou mesmo quando o autor quiser se colocar. Aqui dá um espaço aqui, ó, tem tipo um risquinho aqui na frente, aí começa escolas da descoberta de si, vírgula, em que adolescente pode reconhecer sua vida objetiva na dos personagens de romances ou filmes, ponto. Pode descobrir a manifestação de suas aspirações, vírgula, seus problemas, vírgula, suas verdades, vírgula, não só nos livros de ideias, vírgula, mas também, ponto, e às vezes mais profundamente, ponto, em um poema ou em um romance, ponto. Livros constituem duas, como que chama isso? Que são duas vírgulas em cima do negócio aqui, ó, da frase. Experiências de verdade, quando nos desvendam e configuram uma verdade ignorada, vírgula, escondida, vírgula, profunda, vírgula, informe, vírgula, que trazemos em nós, ponto.
o que nos proporciona o duplo encantamento da descoberta de nossa verdade, da descoberta de uma verdade exterior a nós, ponto. Que, não é ponto não, gente, é vírgula, que se acopla à nossa verdade, vírgula, incorpora-se a ela e torna-se a nossa verdade. Tem o número 3 aqui em cima, ó. Ponto. E o que ocorre frequentemente com obras como Uma Temporada no Inferno e conforme a extraordinária frase 3. 3 aqui, ó. O 3 aqui. Permita-me esta confidência sobre a relação entre o livro e o viver. Nunca deixei de ser levado pelo viver, mas os livros foram onipresentes em meu viver e agiram. Exemplo de nota de rodapé com texto complementar. A biologia, vírgula, por seu turno, vírgula, desembocou na incerteza, ponto. Se o aparecimento da vida corresponde à transformação de um turbilhão de macromoléculas e a uma organização de novo tipo, vírgula, capaz de se auto-organizar, vírgula, autoconsertar, vírgula, auto-reproduzir, vírgula, apta a retirar de seu meio ambiente a organização, vírgula, a energia e informação, vírgula, sua origem não parece obedecer a nenhuma necessidade inevitável, ponto. Continua sendo um mistério sobre o qual não deixam de ser elaborados roteiros. Aí tem o número 2 aqui em cima, gente, bem pequenininho aqui, ó, onde eu tô colocando meu dedo. Ponto. Seja como for, ponto. A vida só pode ter nascido de uma mistura de acaso e de necessidade, ponto, cuja composição não sabemos dosar. Aí tem o número 3 aqui em cima, ó, bem pequenininho do dosar. Ponto. Ainda estamos profundamente inseguros quanto ao caráter inevitável fortuito, ponto. Vírgula, necessário ou miraculoso, vírgula, do aparecimento da vida. 2 pontos, e essa incerteza se reflete evidentemente no sentido de nossas vidas humanas. Aqui tem o número 4 no final, humanas, aqui é onde que tá vendo esse negócio vermelhinho aqui, ó, tem o número 4 aqui.